ZYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hora certa de Brasília, 10h03. No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. A apresentação, Dylan Araújo. Olá, muito bom dia. Está no ar o Tema Livre, o seu programa de todas as manhãs aqui na Rádio Nacional. Você entra nessa sintonia em 1130 AM ou através da internet acessando radios.ebc.com.br. Pode ainda procurar pelo aplicativo Rádios EBC. Essa é a primeira edição ao vivo da nova temporada do Tema Livre e você pode ocupar esse espaço público enviando perguntas e comentários através do WhatsApp, o DDD é 21 e o número é 99903-5329. O telefone do nosso estúdio, DDD 21 2117 6919. Vou repetir para você o número do WhatsApp. 99903-5329. Mas não é só isso, não são só perguntas e comentários. Você também pode sugerir assuntos para as próximas discussões. A matéria-prima do programa são as questões que precisam ser discutidas, aquelas que geram dúvidas, controvérsias e são de interesse público. Questões que pairam no ar, como o mosquito Aedes aegypti, o inseto que há 30 anos vence de lavada as políticas públicas da área de saúde de vários países, inclusive do Brasil. Será que depois da dengue e do chikungunya, o mesmo mosquito pode estar por trás da epidemia de microcefalia através da transmissão do vírus Zika? O que nós realmente já sabemos sobre o Zika e quais são as possibilidades do vírus agravar a epidemia de microcefalia nos próximos anos? Essa e outras questões estão na mesa do programa Tema Livre, que começa agora. Tema Livre, com Dylan Araújo. O programa tem a produção de Alessandra Hirtenkauf. A assistente de produção é Maria da Glória Ferreira. O operador de áudio nesse momento é o Eduardo Monteiro. E aqui conosco no estúdio para participar dessa conversa estão o Dr. Marcos Lago. Ele é membro do Comitê de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Dr. Marcos. Participa também dessa conversa o Dr. Márcio Boia. Ele é médico, mestre e doutor em doenças infecciosas e parasitárias, professor da cadeira de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da UERJ e também pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz. Bom dia, Dr. Márcio. Bom dia, Diana. Também participa dessa conversa por telefone o Dr. Daniel Paes. Ele é médico clínico e neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, Dylan. Bom dia, colegas. Eu gostaria de começar pela dimensão desse surto do vírus Zika no Brasil e também dos casos de microcefalia. O país está em estado de emergência em saúde pública desde novembro. Até o dia 2 de janeiro, o Ministério da Saúde registrou 3.174 casos suspeitos de microcefalia relacionados ao vírus Zika, ou pelo menos uma relação que está para ser talvez estabelecida. A malformação está sendo investigada em recém-nascidos de 684 municípios de 21 estados brasileiros. Estão sendo investigadas 38 mortes suspeitas de microcefalia relacionada ao Zika vírus. Com todos esses dados, o que a gente quer saber é o seguinte: qual é o nível de preocupação que nós precisamos ter diante desse cenário? É o caso da gente entrar em pânico agora? Já era para a gente ter entrado em pânico? Ou não precisa tanto? Bom dia, Márcio, Daniel. Estou me adiantando aqui, começando a falar, mas eu acho que, principalmente, Dylan, esse é um tema onde todos nós temos alguma dúvida em relação a isso. A gente estava conversando aqui antes do programa. Existe uma relação temporal entre a introdução do vírus Zika no Brasil, principalmente na região Nordeste, mas depois se espalhando por todo o país, e o aparecimento de microcefalia. Essa relação temporal, ela ficou bem estabelecida, de fato. É difícil você negar que há uma relação entre vírus Zika e microcefalia. Agora, exatamente qual é o impacto da infecção pelo Zika na microcefalia, o percentual
de pessoas mulheres que pegando o vírus vão ter filhos com microcefalia. Isso até depois passa aqui para o Márcio, para o Daniel. Isso não está bem estabelecido porque é de fato uma coisa nova, diria até no mundo, porque nos outros lugares onde a gente teve epidemia já e tem o vírus Zika circulando, isso não tinha sido observado com tanta clareza quanto a gente vem observando aqui. Eu só vou me estender um pouquinho mais, até quando eu estava vindo para cá, conversando com o motorista, para a população em geral, que às vezes isso gera confusão. Então, explicar aqui, o Zika, a dengue e o chikungunya são vírus, vírus são substâncias, são agentes muito pequenininhos, é impossível, não dá para ver nem no microscópio comum. Né? São agentes, como é o vírus da gripe, são agentes infecciosos que causam cada um tipo de infecção, e aí às vezes a população se confunde que é o mosquito. Não, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é danado, porque ele consegue albergar dentro dele os três. É um total flex, né? Ele é um total flex, exatamente. Ele consegue se contaminar pelo vírus da Zika, pelo vírus do chikungunya e do dengue. Aquele vírus, assim, muito simploriamente, se multiplica dentro do mosquito. O mosquito pica a pessoa e passa o vírus para a pessoa, que vai se contaminar e vai contaminar outros mosquitos. Então, mais ou menos, esse é o ciclo, como que as coisas acontecem. Eu passo a palavra aqui para os meus colegas. Doutor Daniel, doutor Márcio, as primeiras palavras de vocês acerca desse cenário, qual é o estado de alarde, de alerta, de atenção que a população precisa estar e, claro, o governo com as políticas públicas. Ô, Dylan, nosso entendimento, como você falou, não é uma situação de pânico, porque o pânico não vai resolver, mas é uma situação dramática, gravíssima, de uma repercussão de saúde pública imaginável, né? Só uma noção, nós tivemos em 2014 uma estimativa de 147 casos de microcefalia. Mesmo que tivesse sido subnotificado, fossem 200, 300 casos. Agora nós temos mais de 3.000 casos de microcefalia, ou seja, nós estamos uma epidemia, uma coisa alarmante. Isso que foram diagnosticadas microcefalia, fora aquelas que não foram, e fora aquelas crianças que foram abortamento, que morreram durante a gestação. Né? Aqui no Rio de Janeiro, em 2014, nós tínhamos uma estimativa de 10 casos de microcefalia e até agora tem 121 casos. 121 casos. 19 foram diagnosticados pelo ultrassom. Quer dizer, isso é inimaginável o que está acontecendo. A associação, como o colega Marilago falou, entre a Zika, o vírus Zika e a microcefalia é muito forte. É muito forte. Né? Mas a gente tem que abrir todos os leques nas possibilidades de outros agentes. Mesmo se for o Zika, é imprevisível o que pode acontecer. Eu acredito que no Brasil essa é uma situação mais dramática nos últimos 100 anos em termos de saúde pública. Isso é imprevisível o que vai acontecer. Acho que é um momento de mobilização nacional, né, de todas as camadas, os políticos, os pesquisadores, a população, os médicos, para tentar procurar uma solução para isso. O doutor Márcio falando dessa situação dramática, eu perguntaria para o doutor Daniel, que está conosco na linha, até que ponto a microcefalia pode impactar na qualidade de vida do bebê e da pessoa, que com certeza vai crescer e ainda vai ter limitações no decorrer da vida. É isso, doutor Daniel? A microcefalia causa sequelas inimagináveis ao longo da vida do ser humano, né? A microcefalia, como qualquer outra doença neurológica de caráter degenerativo, ela compromete o funcionamento das funções cognitivas, corticais, cerebrais de maneira geral, e numa fase muito precoce do desenvolvimento humano. Então, são sequelas que já no nascedouro da evolução do sistema nervoso, no primeiro trimestre da gestação, já vão causando falhas no desenvolvimento neurológico que vão seguramente perdurar por toda a vida. Em relação à microcefalia, já há evidências bastante razoáveis de relação causal entre o vírus Zika e a presença a gente diria, né, dessa epidemia de nenéns microcefálicos e de abortos
relacionados também à microcefalia no período da gestação. Agora, não só da microcefalia estão associados às complicações neurológicas do Zika vírus, né? Já havia sido descrita em outras epidemias no sudoeste da Ásia, em ilhas no Pacífico, com o mesmo vírus ou com linhagens ligeiramente distintas do vírus parecido com o vírus que nós temos aqui na América do Sul, de complicações como a síndrome de Guillain-Barré, que estão presentes também em outros vírus de padrão similares ao vírus Zika, né? Que a gente chama de viroses emergentes, né? Mas que tem sequelas e comportamentos de gravidade tão ou mais importantes que a própria microcefalia. Então, é realmente uma situação grave, o pânico realmente não vai resolver, mas é uma situação que necessita o envolvimento da população de maneira geral, porque apenas as políticas públicas de saúde não foram suficientes para controlar epidemias em outras partes do mundo, e no Brasil também, pelo visto, pelo nosso cenário atual, não estão sendo suficientes da mesma forma. Dr. Daniel citou a relação entre o vírus Zika e a microcefalia, e eu queria justamente perguntar até que ponto essa relação fica comprovada. Quer dizer, nós temos conhecimento pelo Ministério da Saúde que pelo menos 2 gestantes passaram por exames de coleta do líquido amniótico e comprovaram que existia ali o vírus Zika. Mas, ao mesmo tempo, esse é um exame que não é feito de maneira massiva. Quer dizer, não são todas as pessoas que tiverem esse diagnóstico de Zika que vão poder passar por um exame desse, que envolve riscos para a gestação e etc. Ao mesmo tempo, existe um lastro de epidemia, tanto da microcefalia e do vírus Zika, que coincidem de alguma maneira. É essa coincidência que faz com que seja muito provável que a microcefalia esteja ligada ao vírus Zika, ou existem outras maneiras de se chegar a essa conclusão? Qual é o nível de incerteza que ainda existe a respeito dessa relação? Eu acho que o Daniel colocou bem. Existe uma relação, como já foi dito aqui, temporal, como o Márcio também colocou, de um aumento muito grande de casos de microcefalia e a epidemia de Zika, né? Então isso já é um dado que é alarmante e vamos dizer assim, nos coloca numa situação de alerta máximo, no sentido, olha, essa relação deve estar acontecendo. Talvez um exemplo seja o da rubéola, né? A rubéola também era uma doença considerada uma doença benigna até 1900 e pouquinho, quando um oftalmologista australiano ele começou a perceber que durante um surto de rubéola muitas crianças nasciam com um problema de catarata. Então ele fez essa relação, mesma coisa que aconteceu agora, né? Uma relação temporal entre rubéola e catarata congênita. Só que com o passar dos anos, o que aconteceu no caso da rubéola? Quer dizer, você hoje tem para a rubéola um padrão, isso bastante tempo depois, mas na época isso já foi estabelecido e outras consequências da rubéola, mas com o passar dos anos hoje, a gente tem para a rubéola o que a gente chama de exame sorológico. Então, toda pessoa que tem uma suspeita de rubéola, por menor que seja, você faz um exame de sangue, que é relativamente simples, e com esse exame você descobre se a pessoa tem a rubéola, está tendo a rubéola naquele momento, ou se ela teve a rubéola no passado. Com isso, facilita muito, porque você imagina, se a gente tivesse um exame desse para o Zika, que seria o ideal, isso a gente já teria essa resposta, porque a gente pegaria todas as mulheres grávidas nas regiões onde a microcefalia está acontecendo e faria esses exames para essas mulheres e descobririam quantas delas tiveram Zika durante a gravidez e poderia fazer uma comparação. Tantas mulheres tiveram Zika na gravidez, tantas não tiveram, quem teve microcefalia, quem não teve, e inclusive até para o Guillain-Barré, que foi colocado aqui pelo Daniel. Então isso nos daria não só o tamanho do problema, nos daria que é o ideal, o percentual do que quando isso acontece, quer dizer, que fase da gravidez que isso acontece com mais intensidade, qual o percentual de mulheres que uma vez adquirindo Zika vão correr o risco de ter microcefalia. E talvez descobrir outros fatores de risco? Talvez descobrir outros fatores, inclusive. Agora, e aí depois eu passo para o Márcio e para o Daniel, mas o fato é que hoje
a gente ainda não tem exames de sangue, vamos colocar assim mais simploriamente para a população, que nos dê a capacidade de detectar a doença com precisão e precocemente. O exame de sangue que a gente tem mais específico, que tem o nome de PCR, é um exame que é feito em laboratório de pesquisa, não é um exame corriqueiro do dia a dia, e mesmo assim ele tem um período onde você consegue fazer. Então, esses exames, como a gente tem o da rubéola, por exemplo, a gente ainda não tem para o Zika. Né? Agora, então... Dylan, só acrescentando um dado à discussão, é que esse mesmo exame de PCR já foi testado em diferentes líquidos, secreções e estruturas do corpo humano de pessoas com suspeita de infecção por Zika. E confirmado a infecção por Zika em fluidos como urina, sêmen. Nós perdemos o contato com o Dr. Daniel e a produção já vai restabelecer. Eu já passo a palavra para o Dr. Márcio. Essa situação que o professor Mário falou sobre associação. Uma associação temporal. Aumentaram os casos de Zika, ou surgiram a epidemia, e surgiram também os casos de microcefalia. Isso é uma associação temporal, é um fato. Agora, se o Zika está causando, se existe uma relação causal, isso é outra coisa. Só para dar um exemplo histórico, é a questão da malária. O nome da malária vem de maleare, ares contaminados. Se achava que os ares contaminados causavam a malária, davam febre, essa malária. Aí depois drenavam os plântanos, desapareciam os odores fétidos e a malária desaparecia. Mas, na verdade, ele desaparecia era o mosquito que transmitia o plasmode falciparum. Então, não eram os ares contaminados que causavam a malária, eram os mosquitos que estavam no pântano contaminados pelo plasmode que levavam a malária. E daí se manteve até hoje o nome malária. Doutor Daniel está de volta aqui na conversa. Antes de você continue a sua explicação, doutor Daniel, vou só lembrar para os nossos ouvintes o número do nosso WhatsApp para quem queira enviar um comentário, pergunta, DDD 21, número 99903-5329. Doutor Daniel, você falava sobre o exame sorológico? Isso, na verdade, sobre o exame do PCR em diferentes líquidos, estruturas, inclusive em análise de necrópsia. E uma dessas estruturas em que o vírus foi encontrado foi no cérebro, foi no tecido cerebral de crianças com microcefalia. Isso não estabelece definitivamente uma relação causal, mas juntando-se as pedras do quebra-cabeça, em que você tem uma doença que está associada à sua epidemia com um surto de uma doença grave como a microcefalia, e dentro de um contexto de um problema de saúde pública, independente da gente haja visto que é uma descoberta muito nova, e o Brasil, na verdade, faz parte de uma evidência pioneira nesse contexto dessa infecção, na presença de um problema de saúde pública como esse, a gente deve atuar, independente da certeza absoluta do diagnóstico, na tentativa de prevenir essas infecções. A estratégia é fazer com que a gente consiga evitar nesses casos de microcefalia. É óbvio que os casos de microcefalia vão requerer tratamento, reabilitação e a atenção necessária por parte das autoridades, mas a gente tem que, na verdade, atuar de maneira preventiva. E o estabelecimento definitivo de uma relação causal é importante, mas ele é um procedimento paralelo às estratégias de prevenção de saúde pública que devem, como os nossos colegas já alertaram, devem ser feitas entendendo esse momento como um momento alarmante, de verdade. Aproveitando esse gancho, o doutor Daniel falou sobre a necessidade da prevenção, e eu acredito que isso se torne ainda mais relevante porque não tem como fazer com que o vírus retroceda, não é isso? No caso da Zika, quer dizer, você pode talvez diminuir sintomas, mas não é possível ainda reverter o processo, quer dizer, se for um período de 5 a 7 dias, esse período vai acontecer normalmente, mesmo depois do diagnóstico. A grande maioria das manifestações dessa doença são manifestações brandas, então muitas vezes até imperceptíveis ou levemente perceptíveis e que passam por um diagnóstico despercebido. E a gente tem um dado, inclusive, do Ministério da Saúde, e diz que cerca de 80% das contaminações por Zika não tem manifestação de sintomas. Então a pessoa não sabe que contraiu
E mesmo as mulheres grávidas, as gestantes, terão uma gestação aparentemente normal. E é só no pré-natal que elas ficam sabendo que o feto tem microcefalia? Não. Pode falar, Daniel. Desculpa. A microcefalia ela é um diagnóstico, né, uma parte das vezes é feito durante o pré-natal, com acompanhamento com ultrassom e a medição do tamanho do perímetro cefálico no ultrassom. E principalmente quando essas infecções estão associadas ao período do primeiro e do segundo trimestre, que é exatamente nesse período onde o sistema nervoso se forma, se desenvolve. Então é realmente uma situação em que é alarmante esse processo numa idade tão tenra de desenvolvimento. Eu vou aproveitar para colocar então essa pergunta. O Dr. Marcos pode voltar onde ele quiser e trazer outras considerações, mas eu gostaria também de pedir que o senhor explicasse dessa questão do risco. Eu já ouvi, por exemplo, que o risco da microcefalia é maior nos 3 primeiros meses de gestação. Até que ponto pode-se confiar nessa informação? Então, essa relação é bastante segura, essa informação, porque haja vista que é nesse mesmo período em que o tubo neural, o sistema nervoso se forma. Então, aonde, teoricamente, se existe efetivamente uma relação causal de alteração do desenvolvimento do sistema nervoso na presença do vírus, não existe período mais perigoso para que essa relação se estabeleça. Dr. Marcos? Então, eu até vou botar mais um ingrediente nessa discussão, que eu acho que a questão da relação causal e até da microcefalia, claro, que ela é o risco maior durante a gestação, a gente estava colocando aqui, em termos práticos, para a mulher que está grávida hoje, né? É uma situação muito preocupante. Então, assim, o que a gente aconselha é que ela, durante toda a gestação, na verdade, mas principalmente até o primeiro e o segundo trimestre, quer dizer, até o 6º mês de gestação, assim, grosso modo, né? Se fosse medir em semanas, seria até a 25ª semana de gestação, que mesmo as mulheres grávidas sabem esse negócio de semana, porque quando a mulher está grávida, ela vai na obstetra, ela já começa a entender que a gestação a gente começa a medir em semanas e não em meses. Então, quem está grávida e está nos ouvindo sabe bem do que a gente está falando quando a gente fala em semana de gestação. Mas e agora é uma situação, como o Márcio colocou, alarmante, porque como se fazer para se defender? Quer dizer, se a gente não consegue acabar com os focos de Aedes, isso a gente não vai conseguir a curto prazo. É muito difícil, ainda mais numa cidade muito grande como o Rio de Janeiro. Então elas têm que se proteger com os repelentes e usando roupas, ficando em ambientes protegidos, usando, principalmente no início do dia e no final, usando roupas compridas. Infelizmente é isso, e o Márcio, o Daniel colocou bem, é uma doença, você também colocou, Dylan, muitas vezes assintomática. Quando a gente tem ali conjuntivite, uma dorzinha articular, a gente pode suspeitar que a gente esteja com zika, mas clinicamente, mas isso não vai acontecer na maioria dos casos. Então, como a gente colocou, assim, enquanto não tem um exame definitivo, a gente fica trabalhando um pouco num quarto escuro. O que eu ia colocar como ingrediente novo nessa conversa, e eu acho que o Daniel levantou essa bola, eu acho isso importante, é o seguinte: a microcefalia, como ele colocou, quer dizer, eu como pediatra também, que faço infectologia, ela tem consequências muito graves durante o resto da vida toda dessa pessoa, dessa criança, né? E aí, se a gente quiser ser bem pragmático, falando aqui para os governos, para os nossos gestores e para nós mesmos, a consequência para a família, para a pessoa, mas mesmo a consequência econômica para o país é devastadora, porque você está criando um grupo populacional que vai ter que ser seguido e protegido, e com todo o ônus financeiro disso, com escolas especiais, tratamentos de reabilitação, tratamentos de estímulo, e depois na vida adulta, inserção dentro da sociedade, capacidade para que essas pessoas, ao se tornarem adultas, possam sobreviver por conta própria. E isso são custos muito grandes. A gente, vive num mundo capitalista, onde, infelizmente, a gente trabalha muito com custos, mas eu acho que é um momento, sim, da gente ter uma atenção. Talvez, se tiver um lado bom nessa história, que não tem lado bom, mas se tiver, eu acho que assim, a gente meio que se acostumou com a dengue, né? Porque a gente aprendeu a tratar da dengue, diminuiu a mortalidade da dengue, porque a gente aprendeu a lidar com ela, apesar de ser uma doença grave. Quando introduziu o Zika, a gente imaginou, e aí o Márcio coloca isso muito bem,
que era uma doença benigna, uma doença que, comparada à dengue, seria uma doença fácil de lidar, né? Dando alguma dor articular, mas não era uma doença que ofereceria risco à vida. Então ninguém se preocupou muito com essa questão. Mas agora, ele mostrando essa faceta terrível da questão da malformação e até, como bem lembrado da Guillain-Barré, então talvez seja o momento da gente montar uma estratégia de fato para combater o Aedes, ou pelo menos minimizar a ação do Aedes no Brasil. Na nossa visão, a situação não tem um diagnóstico real da dimensão. O que nós estamos fazendo? Fazendo um diagnóstico de microcefalia. Aí eu pergunto, existem outras alterações intracerebrais que estão ocorrendo sem microcefalia? Existem outras alterações congênitas, alterações cardiológicas? Nós não temos a dimensão disso. Então, a situação pode ser muito maior, muito mais grave. Nós estamos vendo aquelas crianças que nascem com microcefalia. Agora estamos investigando se aquelas crianças com microcefalia também têm alterações oftalmológicas, outros tipos de alterações neurológicas. E aquelas crianças que podem ter alterações oftalmológicas, neurológicas e não nasceram com microcefalia. Pode ser uma coisa muito mais grave, e a gente não tem a dimensão real disso no nosso entendimento. E isso, para ser resolvido, tem que haver uma mudança, um pensamento da mudança da saúde pública do Brasil. Qual é o raciocínio da saúde pública no Brasil? É muito precário. A saúde está o seguinte, o pessoal comercializa a saúde para lucrar com a doença, né? Privatiza a saúde e depois privatiza o tratamento, as internações. Tem que se mudar isso, tem que ter uma saúde pública, tem que ter pré-natal de todas as mulheres. A gente perguntar assim, concomitantemente com o aumento da microcefalia, está ocorrendo também alterações congênitas cardíacas? Está tendo outro tipo de déficit neurológico? Está tendo algum tipo de alteração oftalmológica? Nós não temos como responder isso. Nós temos que melhorar a saúde pública do Brasil e tem que investir. Saúde não é gasto, é investimento. Né? E não se pode, a situação é escabrosa da saúde pública, se comercializa, se lucra. Nós estamos assistindo agora os hospitais universitários fechando as portas, sem funcionário, e a gente vê a expansão dessas clínicas privadas, desses grupos de saúde que falem, como aconteceu em São Paulo, e a população fica desassistida. Eu, como médico, eu me sinto muitas vezes constrangido com a postura dos nossos conselhos regionais, que muitas vezes fazem parte desses grupos privados de saúde e não se posicionam. Né? E o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro aqui tinha que se posicionar, porque ele é uma das pessoas que estão integradas aos grupos privados de saúde pública. A gente pode voltar daqui a pouco nesse tema que é importantíssimo, da responsabilidade do Estado com relação à saúde pública, as políticas públicas na área da saúde, mas eu queria juntar aqui algumas peças que vocês colocaram na mesa. O Dr. Marcos levantou uma relação da dengue com a zika e eu fico pensando no seguinte, se os casos de dengue têm mostrado um crescimento nos últimos 30 anos, o que a gente pode imaginar com relação ao vírus zika? Será que essa proporção também tende a aumentar? Ou existem algumas diferenças entre a zika e a dengue que podem fazer com que esse cenário não seja assim tão alarmante? Porque no caso da dengue, por exemplo, existem mais de um tipo de vírus. E essa é uma resposta difícil, Dylan, tá? Assim, não tem como a gente depois... fazer futurologia. Daniel pode também dar a sua opinião. Mas, epidemiologicamente, se a gente imaginar que o vírus da zika, olhando um lado positivo dessa história, se a gente imaginar que o vírus da zika seja apenas de um tipo, quer dizer, ou que essa imunidade, que uma vez pegando o vírus pela primeira vez, a gente possa adquirir uma imunidade permanente, essa resposta, a gente não tem essa resposta definitiva ainda. Existe essa possibilidade, diferente do da dengue, que são 4 sorotipos. Então, na verdade, quando você pega um tipo, você não fica imune contra os outros 3. E vice-versa. Então, você tem que pegar 4 vezes dengue, por 4 sorotipos, para você realmente ficar imune para a doença. Do Zika, a gente imaginando que essa possibilidade exista, então, a médio e longo prazo, a gente poderia ter uma população já contaminada pelos vírus Zika, e aí a doença iria se deslocar para uma faixa etária pediátrica, uma faixa etária mais de uma idade menor, onde não ocorreriam gestações, e você iria diminuir
o número de grávidas com Zika, mas não iria acabar com o número de grávidas com Zika. Eu acho que o Márcio colocou, e colocou bem, não é uma questão apenas de politizar a discussão, não é essa a questão. É uma questão pragmática realmente. Quando você está diante de um problema de saúde pública em um país, ainda mais um país como o Brasil continental, podia ser o HIV, como foi na década de 80, né, que era, na verdade, mundial. Você toma uma atitude de todos juntos, e essa atitude tem que ser do poder público e tem que ser da saúde pública, ou você simplesmente não consegue resolver o problema. E eu não estou inventando isso. Isso é histórico. Isso acontece em todos os lugares do mundo durante todos os tempos. Então, países que têm uma saúde pública muito desenvolvida, como a Inglaterra, por exemplo, que é um exemplo de um país muito rico, mas que tem uma saúde pública muito organizada, conseguem lidar com esse tipo de situação muito mais rapidamente. Até mesmo os americanos, os Estados Unidos, que têm uma saúde basicamente privatizada, mas tem um controle do governo sobre a saúde pública muito maior do que nós temos aqui no Brasil. Então, não é uma questão política, apenas o Brasil hoje ele é fragmentado. Então, ele tem uma saúde pública, em teoria, muito boa, que é o SUS, que é um modelo teórico muito bom, mas que está totalmente desvinculado e separado do modelo privado. Então, é um país que, mesmo que o governo tente implementar um sistema de saúde pública, ele tem muita dificuldade, porque ele não consegue se organizar. A gente conseguiu fazer isso em termos de imunização. Nós temos um sistema de imunização no Brasil muito bom, muito bem feito, e basicamente público. Mesmo com a introdução de clínicas privadas, quem domina e coordena o sistema de imunização brasileiro é o governo federal. Ele que coordena esse sistema de imunização, organiza, determina como ele deve ser feito, basicamente. Tem muita força e isso funciona muito bem. Voltando para o nosso assunto aqui, que é o Zika, voltando aqui para o nosso tema, eu acho que esse é o caminho. É ter uma ação de governo, de saúde pública, para, primeiro, enxergar qual é o diagnóstico real. E é, provavelmente, uma coisa muito séria e muito grave, como já foi dito aqui. Uma vez chegando a enxergando o diagnóstico real, investir recursos, e nós temos recursos e tecnologia para isso, para que a gente aqui no Brasil mesmo possa desenvolver formas de detecção e diagnóstico mais práticas. E, em terceiro lugar, eu acho que o Márcio colocou muito bem, a questão de aproveitar essa situação para o bem e melhorar a nossa assistência neonatal como um todo. Isso não é uma política para o bem. Quer dizer, uma vez que você está diante de uma guerra, muitas vezes você consegue, através disso, trazer melhoras. Não é só a Olimpíada que traz legado, não. Tem coisas que nos desafiam, que nos trazem legados para o futuro. Então, acho que é um pouco por aí. Não sei se a opinião dos outros é a Doutor Daniel, doutor Márcio, sem querer insistir em qualquer tipo de futurologia, mas pensando nesse retrospecto de 30 anos de crescimento da dengue, como é que vocês avaliam os riscos futuros da Zika? A situação está demonstrada que a logística utilizada nesses últimos 30 anos para tentar controlar o Aedes aegypti é ineficaz, né? Aí não é culpa de governo, é uma estratégia que tem que ser repensada profundamente. Você vai em qualquer lugar do Rio de Janeiro aqui, seja da Zona Sul, Zona Oeste, Subúrbio, você está infestado de Aedes aegypti. Você não vai conseguir a curto nem a médio prazo controlar isso, ou seja, você não vai impedir a exposição das pessoas à picada do mosquito. O dengue ficou controlado em parte, por quê? Porque as populações foram infectadas e desenvolveram imunidade, por isso que tem os ciclos epidêmicos do dengue, né? Então, se continuar com essa política, as pessoas só vão diminuir a incidência de Zika quando as pessoas forem infectadas e se a doença tiver imunidade duradoura. Porque se não tiver, as pessoas podem ter 1, 2 ou 3 vezes o Zika, né? Então isso é importante. E se entrar uma variação do vírus, que parece que não existe, você pode ter várias epidemias. Então a curto e a médio prazo não vemos a luz no final do túnel disso. E foi o que eu falei, e isso não dá lucro, né? Não vai ser a medicina privada que vai resolver esse problema, mostrando, alertando que tem que ser o público, o governo, seja municipal, estadual, que tem que investir, tem que empregar dinheiro para controlar isso, que não vai ser a medicina privada que vai resolver esse problema. E parece que o que está dando lucro agora é a venda dos repelentes, porque há essa situação
de alarde e qualquer gestante está muito preocupada. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é comercializando a saúde, a doença. A gente traz agora com a Alessandra Hirtenkauf a participação dos nossos ouvintes. Então, bom dia. A Natália Campos, a nossa ouvinte de São Gonçalo, ela faz o seguinte questionamento. Sabemos que pesquisas científicas, em geral, custam muito para serem realizadas. Com isso, quanto tempo, meses, anos levarão para que as pesquisas possam comprovar de fato a relação da microcefalia e o Zika vírus? Transformar a quase certeza em certeza. Olha só, o que foi dito aqui pelo colega. Então, tiveram existe associação temporal, isso é inquestionável. 2 casos foram comprovados, 2 ou 3 na Fiocruz, acho que um no Pará, não tenho certeza, a infecção do vírus em gestantes com criança com microcefalia. Em 2 casos, nós temos 3.000 e poucos casos de microcefalia confirmados. Então, nós estamos numa fase inicial e é imprevisível ter essa certeza. Uma coisa que pode ajudar muito, que foi visto na Polinésia Francesa, não foram detectados aumento de casos de microcefalia, mas muitos casos de aborto. Né? Então, o estudo desses abortamentos, dessas alterações dos fetos que foram óbito, isso pode contribuir muito para a confirmação que eu acho que vai acontecer do Zika com a microcefalia. Mas, nesse momento, a gente não pode abrir mão de investigar todas as outras causas possíveis. Nós temos um exemplo dramático também aqui no Brasil, que foi a talidomida na década de 60. Depois que tivemos uma quantidade enorme de crianças que nós chamamos da geração de talidomida, crianças com malformações, é que se foi proibir o uso da medicação. Então, nós temos que estar atentos a todos os fatores possíveis, tipo agrotóxicos, substâncias novas que foram introduzidas, esses energéticos, uma série de coisas. Nós temos que abrir o leque, porque senão nós podemos estar, no momento, fazendo uma campanha de proteção do Aedes, que eu acho que deve ser feito, como o colega Daniel falou, isso é inquestionável, mas temos que, ao mesmo tempo, abrir o leque para pesquisar todas as outras possibilidades e fazer uma vigilância em termos de saúde pública no pré-natal intenso para detectar outras alterações, para ver se estão ocorrendo outras alterações junto com a microcefalia. A Alessandra Hirtenkauf tem mais uma participação dos nossos ouvintes. Isso, agora é o Bruno Melo, de Bauru, São Paulo. Ele faz o seguinte comentário. Tenho um filho de 1 ano e li em algum lugar que a infecção por Zika pode causar lesões neurológicas também em crianças pequenas. Isso procede? Já existe algum estudo ou controle? O Daniel quer responder? Sim, sem problema. Como nossos colegas corroboraram bem também, tudo que se refere à relação entre o Zika vírus e o sistema nervoso, as complicações relacionadas ao sistema nervoso são novidades, né? E o Brasil... De novo nessa conversa, e eu acho que o Daniel levantou essa bola, eu acho isso importante, é o seguinte, a microcefalia, como ele colocou, quer dizer, eu como pediatra também, que faço infectologia, ela tem consequências muito graves durante o resto da vida toda dessa pessoa, dessa criança. Né? E aí, se a gente quiser ser bem pragmático, falando aqui para os governos, para os nossos gestores e para nós mesmos, a consequência para a família, para a pessoa, mas mesmo a consequência econômica para o país é devastadora. Porque você está criando um grupo populacional que vai ter que ser seguido e protegido, e com todo o ônus financeiro disso, com escolas especiais, tratamentos de reabilitação, tratamentos de estímulo, e depois na vida adulta, inserção dentro da sociedade, capacidade para que essas pessoas, ao se tornarem adultas, possam sobreviver por conta própria. E isso são custos muito grandes. A gente vive num mundo capitalista, onde infelizmente a gente trabalha muito com custos, mas eu acho que é o momento, sim, da gente ter uma atenção, talvez, se tiver um lado bom nessa história, que não tem lado bom, mas se tiver, eu acho que assim, a gente meio que se acostumou com a dengue, né, porque a gente aprendeu a tratar da dengue, diminuiu a mortalidade da dengue, porque a gente aprendeu a lidar com ela, apesar de ser uma doença grave. Quando introduziu o Zika, a gente imaginou, e aí o Márcio coloca isso muito bem, que era uma doença benigna, uma doença que, comparada à dengue, seria uma doença fácil de lidar, né?
dando alguma dor articular, mas não era uma doença que ofereceria risco à vida. Então ninguém se preocupou muito com essa questão. Mas agora, ele mostrando essa faceta terrível da questão da malformação e até, como bem lembrado da Guillain-Barré, então talvez seja o momento da gente montar uma estratégia de fato para combater o Aedes, ou pelo menos minimizar a ação do Aedes no Brasil. Na nossa visão, a situação não tem um diagnóstico real da dimensão. O que nós estamos fazendo? Fazendo um diagnóstico de microcefalia. Aí eu pergunto, existem outras alterações intracerebrais que estão ocorrendo sem microcefalia? Existem outras alterações congênitas, alterações cardiológicas? Nós não temos a dimensão disso. Então, a situação pode ser muito maior, muito mais grave. Nós estamos vendo aquelas crianças que nascem com microcefalia. Agora estamos investigando se aquelas crianças com microcefalia também têm alterações oftalmológicas, outros tipos de alterações neurológicas. E aquelas crianças que podem ter alterações oftalmológicas, neurológicas e não nasceram com microcefalia. Pode ser uma coisa muito mais grave, e a gente não tem a dimensão real disso no nosso entendimento. E isso, para ser resolvido, tem que haver uma mudança, um pensamento da mudança da saúde pública do Brasil. Qual é o raciocínio da saúde pública no Brasil? É muito precário. A saúde está o seguinte, o pessoal comercializa a saúde para lucrar com a doença, né? Privatiza a saúde e depois privatiza o tratamento, as internações. Tem que se mudar isso, tem que ter uma saúde pública, tem que ter pré-natal de todas as mulheres. A gente perguntar assim, concomitantemente com o aumento da microcefalia, está ocorrendo também alterações congênitas cardíacas, está tendo outro tipo de déficit neurológico, está tendo algum tipo de alteração oftalmológica. Nós não temos como responder isso. Nós temos que melhorar a saúde pública do Brasil e tem que investir. Né? Saúde não é gasto, é investimento. Né? E não se pode, a situação é escabrosa da saúde pública, se comercializa, se lucra. Nós estamos assistindo agora os hospitais universitários fechando as portas, sem funcionário, e a gente vê a expansão dessas clínicas privadas, desses grupos de saúde que falem, como aconteceu em São Paulo, e a população fica desassistida. Eu, como médico, eu me sinto muitas vezes constrangido com a postura dos nossos conselhos regionais, que muitas vezes fazem parte desses grupos privados de saúde e não se posicionam. Né? E o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro aqui tinha que se posicionar, porque ele é uma das pessoas que estão integradas aos grupos privados de saúde pública. A gente pode voltar daqui a pouco nesse tema que é importantíssimo, da responsabilidade do Estado com relação à saúde pública, às políticas públicas na área da saúde, mas eu queria juntar aqui algumas peças que vocês colocaram na mesa. O Dr. Marcos levantou uma relação da dengue com a zika e eu fico pensando no seguinte, se os casos de dengue têm mostrado um crescimento nos últimos 30 anos, o que a gente pode imaginar com relação ao vírus zika? Será que essa proporção também tende a aumentar? Ou existem algumas diferenças entre a zika e a dengue que podem fazer com que esse cenário não seja assim tão alarmante? Porque no caso da dengue, por exemplo, existem mais de um tipo de vírus. E essa é uma resposta difícil, Dylan, tá? Assim, não tem como a gente depois... fazer futurologia. Daniel pode também dar a sua opinião. Mas, epidemiologicamente, se a gente imaginar que o vírus da zika, olhando um lado positivo dessa história, se a gente imaginar que o vírus da zika seja apenas de um tipo, quer dizer, ou que essa imunidade, que uma vez pegando o vírus pela primeira vez, a gente possa adquirir uma imunidade permanente, essa resposta, a gente não tem essa resposta definitiva ainda. Existe essa possibilidade diferente do da dengue, que são 4 sorotipos. Então, na verdade, quando você pega um tipo, você não fica imune contra os outros 3. E vice-versa. Então, você tem que pegar 4 vezes dengue, por 4 sorotipos, para você realmente ficar imune para a doença. Do Zika, a gente imaginando que essa possibilidade exista, então, a médio e longo prazo, a gente poderia ter uma população já contaminada pelos vírus Zika, e aí a doença iria se deslocar para uma faixa etária pediátrica, uma faixa etária mais de uma idade menor, onde não ocorreriam gestações, e você iria diminuir o número de grávidas com Zika, mas não iria acabar com o número de grávidas com Zika.
Eu acho que o Márcio colocou, e colocou bem, não é uma questão apenas de politizar a discussão, não é essa a questão. É uma questão pragmática, realmente. Quando você está diante de um problema de saúde pública em um país, ainda mais um país como o Brasil continental, podia ser o HIV, como foi na década de 80, né, que era, na verdade, mundial. Você toma uma atitude de todos juntos, e essa atitude tem que ser do poder público e tem que ser da saúde pública, ou você simplesmente não consegue resolver o problema. E eu não estou inventando isso. Isso é histórico. Isso acontece em todos os lugares do mundo durante todos os tempos. Então, países que têm uma saúde pública muito desenvolvida, como a Inglaterra, por exemplo, que é um exemplo de um país muito rico, mas que tem uma saúde pública muito organizada, conseguem lidar com esse tipo de situação muito mais rapidamente. Até mesmo os americanos, os Estados Unidos, que têm uma saúde basicamente privatizada, mas tem um controle do governo sobre a saúde pública muito maior do que nós temos aqui no Brasil. Então, não é uma questão política, apenas o Brasil hoje ele é fragmentado. Então, ele tem uma saúde pública, em teoria, muito boa, que é o SUS, que é um modelo teórico muito bom, mas que está totalmente desvinculado e separado do modelo privado. Então, é um país que, mesmo que o governo tente implementar um sistema de saúde pública, ele tem muita dificuldade, porque ele não consegue se organizar. A gente conseguiu fazer isso em termos de imunização. Nós temos um sistema de imunização no Brasil muito bom, muito bem feito. E basicamente público. Mesmo com a introdução de clínicas privadas, quem domina e coordena o sistema de imunização brasileiro é o governo federal. Ele que coordena esse sistema de imunização, organiza, determina como ele deve ser feito, basicamente. Tem muita força e isso funciona muito bem. Voltando para o nosso assunto aqui, que é o Zika, voltando aqui para o nosso tema, eu acho que esse é o caminho. É ter uma ação de governo, de saúde pública, para, primeiro, enxergar qual é o diagnóstico real. E é, provavelmente, uma coisa muito séria e muito grave, como já foi dito aqui. Uma vez chegando a enxergando o diagnóstico real, investir recursos, e nós temos recursos e tecnologia para isso, para que a gente aqui no Brasil mesmo possa desenvolver formas de detecção e diagnóstico mais práticas. E, em terceiro lugar, eu acho que o Márcio colocou muito bem, a questão de aproveitar essa situação para o bem e melhorar a nossa assistência neonatal como um todo. Isso não é uma política para o bem. Quer dizer, uma vez que você está diante de uma guerra, muitas vezes você consegue, através disso, trazer melhoras. Não é só a Olimpíada que traz legado, não. Tem coisas que nos desafiam, que nos trazem legados para o futuro. Então, acho que é um pouco por aí. Não sei se a opinião dos outros é a Doutor Daniel, doutor Márcio, sem querer insistir em qualquer tipo de futurologia, mas pensando nesse retrospecto de 30 anos de crescimento da dengue, como é que vocês avaliam os riscos futuros da Zika? A situação está demonstrada que a logística utilizada nesses últimos 30 anos para tentar controlar o Aedes aegypti é ineficaz, né? Aí não é culpa de governo, é uma estratégia que tem que ser repensada profundamente. Você vai em qualquer lugar do Rio de Janeiro aqui, seja da Zona Sul, Zona Oeste, Subúrbio, você está infestado de Aedes aegypti. Você não vai conseguir a curto nem a médio prazo controlar isso, ou seja, você não vai impedir a exposição das pessoas à picada do mosquito. O dengue ficou controlado em parte, por quê? Porque as populações foram infectadas e desenvolveram imunidade, por isso que tem os ciclos epidêmicos do dengue, né? Então, se continuar com essa política, as pessoas só vão diminuir a incidência de Zika quando as pessoas forem infectadas e se a doença tiver imunidade duradoura, porque se não tiver, as pessoas podem ter 1, 2 ou 3 vezes o Zika, né? Então isso é importante. E se entrar uma variação do vírus, que parece que não existe, você pode ter várias epidemias. Então, a curto e a médio prazo, não vemos a luz no final do túnel disso. E foi o que eu falei, e isso não dá lucro, né? Não vai ser a medicina privada que vai resolver esse problema, mas mostrando, alertando que tem que ser o público, o governo, que seja municipal, estadual, que tem que investir, tem que empregar dinheiro para controlar isso, que não vai ser a medicina privada que vai resolver esse problema. E parece que o que está dando lucro agora é a venda dos repelentes, porque há essa situação
de alarde e qualquer gestante está muito preocupado. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é comercializando a saúde, a doença, né? A gente traz agora com a Alessandra Hirtenkauf a participação dos nossos ouvintes. Então, bom dia. A Natália Campos, a nossa ouvinte de São Gonçalo, ela faz o seguinte questionamento. Sabemos que pesquisas científicas, em geral, custam muito para serem realizadas. Com isso, quanto tempo, meses, anos levarão para que as pesquisas possam comprovar de fato a relação da microcefalia e o Zika vírus? Transformar a quase certeza em certeza. Olha só, o que foi dito aqui pelo colega. Tiveram existe associação temporal, isso é inquestionável. 2 casos foram comprovados, 2 ou 3 na Fiocruz, acho que um no Pará, não tenho certeza, a infecção do vírus em gestantes com criança com microcefalia. Em 2 casos, nós temos 3.000 e poucos casos de microcefalia confirmados. Então, quer dizer, nós estamos numa fase inicial e é imprevisível ter essa certeza. Uma coisa que pode ajudar muito, que foi visto na Polinésia Francesa, não foram detectados aumento de casos de microcefalia, mas muitos casos de aborto, né? Então, o estudo desses abortamentos, dessas alterações dos fetos que foram óbito, isso pode contribuir muito para a confirmação que eu acho que vai acontecer do Zika com a microcefalia. Mas, nesse momento, a gente não pode abrir mão de investigar todas as outras causas possíveis. Nós temos um exemplo dramático também aqui no Brasil, que foi a talidomida na década de 60. Depois que tivemos uma quantidade enorme de crianças que nós chamamos da geração de talidomida, crianças com malformações, é que se foi proibir o uso da medicação. Então, nós temos que estar atentos a todos os fatores possíveis, tipo agrotóxicos, substâncias novas que foram introduzidas, esses energéticos, uma série de coisas. Nós temos que abrir o leque, porque senão nós podemos estar, no momento, fazendo uma campanha de proteção do Aedes, que eu acho que deve ser feito, como o colega Daniel falou, isso é inquestionável, mas temos que, ao mesmo tempo, abrir o leque para pesquisar todas as outras possibilidades e fazer uma vigilância em termos de saúde pública no pré-natal intenso para detectar outras alterações, para ver se estão ocorrendo outras alterações junto com a microcefalia. A Alessandra Hirtenkauf tem mais uma participação dos nossos ouvintes. Isso, agora é o Bruno Melo, de Bauru, São Paulo. Ele faz o seguinte comentário. Tenho um filho de 1 ano e li em algum lugar que a infecção por Zika pode causar lesões neurológicas também em crianças pequenas. Isso procede? Já existe algum estudo ou controle? O Daniel quer responder? Sim, sem problema. Como nossos colegas corroboraram bem também, tudo que se refere à relação entre o Zika vírus e o sistema nervoso, as complicações relacionadas ao sistema nervoso são novidades, né? E o Brasil... De novo nessa conversa, e eu acho que o Daniel levantou essa bola, eu acho isso importante, é o seguinte, a microcefalia, como ele colocou, quer dizer, eu como pediatra também, que faço infectologia, ela tem consequências muito graves durante o resto da vida toda dessa pessoa, dessa criança, né? E aí, se a gente quiser ser bem pragmático, falando aqui para os governos, para os nossos gestores e para nós mesmos, a consequência para a família, para a pessoa, mas mesmo a consequência econômica para o país é devastadora, porque você está criando um grupo populacional que vai ter que ser seguido e protegido, e com todo o ônus financeiro disso, com escolas especiais, tratamentos de reabilitação, tratamentos de estímulo, e depois na vida adulta, inserção dentro da sociedade, capacidade para que essas pessoas, ao se tornarem adultas, possam sobreviver por conta própria. E isso são custos muito grandes. A gente, vive num mundo capitalista onde, infelizmente, a gente trabalha muito com custos, mas eu acho que é um momento, sim, da gente ter uma atenção, talvez, se tiver um lado bom nessa história, que não tem lado bom, mas se tiver, eu acho que assim, a gente meio que se acostumou com a dengue, né? Porque a gente aprendeu a tratar da dengue, diminuiu a mortalidade da dengue, porque a gente aprendeu a lidar com ela, apesar de ser uma doença grave. Quando introduziu o Zika, a gente imaginou, e aí o Márcio coloca isso muito bem, que era uma doença benigna, uma doença que, comparada à dengue, seria uma doença fácil de lidar, né? Dando alguma dor articular, mas não era uma doença que ofereceria risco à vida, então ninguém se preocupou muito com essa questão.
Mas agora, ele mostrando essa faceta terrível da questão da malformação e até, como bem lembrado da Guillain-Barré, então talvez seja o momento da gente montar uma estratégia de fato para combater o Aedes, ou pelo menos minimizar a ação do Aedes no Brasil. Na nossa visão, a situação não tem um diagnóstico real da dimensão. O que nós estamos fazendo? Fazendo um diagnóstico de microcefalia. Aí eu pergunto, existem outras alterações intracerebrais que estão ocorrendo sem microcefalia? Existem outras alterações congênitas, alterações cardiológicas? Nós não temos a dimensão disso. Então, a situação pode ser muito maior, muito mais grave. Nós estamos vendo aquelas crianças que nascem com microcefalia. Agora estamos investigando se aquelas crianças com microcefalia também têm alterações oftalmológicas, outros tipos de alterações neurológicas. E aquelas crianças que podem ter alterações oftalmológicas, neurológicas e não nasceram com microcefalia. Pode ser uma coisa muito mais grave, e a gente não tem a dimensão real disso no nosso entendimento. E isso, para ser resolvido, tem que haver uma mudança, um pensamento da mudança da saúde pública do Brasil. Qual é o raciocínio da saúde pública no Brasil? É muito precário. A saúde é o seguinte, o pessoal comercializa a saúde para lucrar com a doença, né? Privatiza a saúde e depois privatiza o tratamento, as internações. Tem que se mudar isso, tem que ter uma saúde pública, tem que ter pré-natal de todas as mulheres. A gente perguntar assim, concomitantemente com o aumento da microcefalia, está ocorrendo também alterações congênitas cardíacas? Está tendo outro tipo de déficit neurológico? Está tendo algum tipo de alteração oftalmológica? Nós não temos como responder isso. Nós temos que melhorar a saúde pública do Brasil e tem que investir. Né? Saúde não é gasto, é investimento. Né? E não se pode, a situação é escabrosa da saúde pública, se comercializa, se lucra. Nós estamos assistindo agora os hospitais universitários fechando as portas, sem funcionário, e a gente vê a expansão dessas clínicas privadas, desses grupos de saúde que falem, como aconteceu em São Paulo, e a população fica desassistida. Eu, como médico, eu me sinto muitas vezes constrangido com a postura dos nossos conselhos regionais, que muitas vezes fazem parte desses grupos privados de saúde e não se posicionam. Né? E o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro aqui tinha que se posicionar, porque ele é uma das pessoas que estão integradas aos grupos privados de saúde pública. A gente pode voltar daqui a pouco nesse tema que é importantíssimo, da responsabilidade do Estado com relação à saúde pública, às políticas públicas na área da saúde, mas eu queria juntar aqui algumas peças que vocês colocaram na mesa. O Dr. Marcos levantou uma relação da dengue com a zika e eu fico pensando no seguinte, se os casos de dengue têm mostrado um crescimento nos últimos 30 anos, o que a gente pode imaginar com relação ao vírus zika? Será que essa proporção também tende a aumentar? Ou existem algumas diferenças entre a zika e a dengue que podem fazer com que esse cenário não seja assim tão alarmante? Porque no caso da dengue, por exemplo, existem mais de um tipo de vírus. E essa é uma resposta difícil, Dylan, tá? Assim, não tem como a gente depois... fazer futurologia. Daniel pode também dar a sua opinião. Mas, epidemiologicamente, se a gente imaginar que o vírus da zika, olhando um lado positivo dessa história, se a gente imaginar que o vírus da zika seja apenas de um tipo, quer dizer, ou que essa imunidade, que uma vez pegando o vírus pela primeira vez, a gente possa adquirir uma imunidade permanente, essa resposta, a gente não tem essa resposta definitiva ainda. Existe essa possibilidade, diferente do da dengue, que são 4 sorotipos. Então, na verdade, quando você pega um tipo, você não fica imune contra os outros 3. E vice-versa. Então, você tem que pegar 4 vezes dengue, por 4 sorotipos, para você realmente ficar imune para a doença. Do Zika, a gente imaginando que essa possibilidade exista, então, a médio e longo prazo, a gente poderia ter uma população já contaminada pelos vírus Zika, e aí a doença iria se deslocar para uma faixa etária pediátrica, uma faixa etária mais de uma idade menor, onde não ocorreriam gestações, e você iria diminuir o número de grávidas com Zika, mas não iria acabar com o número de grávidas com Zika. Eu acho que o que o Márcio colocou, e colocou bem, não é uma questão apenas de politizar a discussão, não é essa a questão. É uma questão pragmática, realmente. Quando você está diante
de um problema de saúde pública em um país, ainda mais um país como o Brasil continental, podia ser o HIV, como foi na década de 80, né, que era, na verdade, mundial. Você toma uma atitude de todos juntos, e essa atitude tem que ser do poder público e tem que ser da saúde pública, ou você simplesmente não consegue resolver o problema. E eu não estou inventando isso. Isso é histórico. Isso acontece em todos os lugares do mundo durante todos os tempos. Então, países que têm uma saúde pública muito desenvolvida, como a Inglaterra, por exemplo, que é um exemplo de um país muito rico, mas que tem uma saúde pública muito organizada, conseguem lidar com esse tipo de situação muito mais rapidamente. Até mesmo os americanos, os Estados Unidos, que têm uma saúde basicamente privatizada, mas tem um controle do governo sobre a saúde pública muito maior do que nós temos aqui no Brasil. Então, não é uma questão política, apenas o Brasil hoje ele é fragmentado. Então, ele tem uma saúde pública, em teoria, muito boa, que é o SUS, que é um modelo teórico muito bom, mas que está totalmente desvinculado e separado do modelo privado. Então, é um país que, mesmo que o governo tente implementar um sistema de saúde pública, ele tem muita dificuldade, porque ele não consegue se organizar. A gente conseguiu fazer isso em termos de imunização. Nós temos um sistema de imunização no Brasil muito bom, muito bem feito, e basicamente público. Mesmo com a introdução de clínicas privadas, quem domina e coordena o sistema de imunização brasileiro é o governo federal. Ele que coordena esse sistema de imunização, organiza, determina como ele deve ser feito, basicamente. Tem muita força e isso funciona muito bem. Voltando para o nosso assunto aqui, que é o Zika, né? Voltando aqui para o nosso tema, eu acho que esse é o caminho. É ter uma ação de governo, de saúde pública, para, primeiro, enxergar qual é o diagnóstico real. E é, provavelmente, uma coisa muito séria e muito grave, como já foi dito aqui. Uma vez chegando a enxergando o diagnóstico real, investir recursos, e nós temos recursos e tecnologia para isso, para que a gente aqui no Brasil mesmo possa desenvolver formas de detecção e diagnóstico mais práticas. E, em terceiro lugar, eu acho que o Márcio colocou muito bem, a questão de aproveitar essa situação para o bem e melhorar a nossa assistência neonatal como um todo. Isso não é uma política para o bem. Quer dizer, uma vez que você está diante de uma guerra, muitas vezes você consegue, através disso, trazer melhoras. Não é só a Olimpíada que traz legado, não. Tem coisas que nos desafiam, que nos trazem legados para o futuro. Então, acho que é um pouco por aí. Não sei se a opinião dos outros é a Doutor Daniel, doutor Márcio, sem querer insistir em qualquer tipo de futurologia, mas pensando nesse retrospecto de 30 anos de crescimento da dengue, como é que vocês avaliam os riscos futuros da Zika? A situação está demonstrada que a logística utilizada nesses últimos 30 anos para tentar controlar o Aedes aegypti é ineficaz, né? Aí não é culpa de governo, é uma estratégia que tem que ser repensada profundamente. Você vai em qualquer lugar do Rio de Janeiro aqui, seja da Zona Sul, Zona Oeste, Subúrbio, você está infestado de Aedes aegypti. Você não vai conseguir a curto nem a médio prazo controlar isso, ou seja, você não vai impedir a exposição das pessoas à picada do mosquito. O dengue ficou controlado em parte, por quê? Porque as populações foram infectadas e desenvolveram imunidade, por isso que tem os ciclos epidêmicos do dengue, né? Então, se continuar com essa política, as pessoas só vão diminuir a incidência de Zika quando as pessoas forem infectadas e se a doença tiver imunidade duradoura. Porque se não tiver, as pessoas podem ter 1, 2 ou 3 vezes o Zika, né? Então isso é importante. E se entrar uma variação do vírus, que parece que não existe, você pode ter várias epidemias. Então a curto e a médio prazo não vemos a luz no final do túnel disso. E foi o que eu falei, e isso não dá lucro, né? Não vai ser a medicina privada que vai resolver esse problema, mostrando, alertando que tem que ser o público, o governo, seja municipal, estadual, que tem que investir, tem que empregar dinheiro para controlar isso, que não vai ser a medicina privada que vai resolver esse problema. E parece que o que está dando lucro agora é a venda dos repelentes, porque há essa situação de alarde e qualquer gestante está muito preocupado. Sem dúvida. Isso aí é comercializando a saúde, a doença, né? A gente traz agora com a Alessandra Rittenkauf a participação dos nossos ouvintes. Então, bom dia. A Natália Campos, a nossa ouvinte de São Gonçalo, ela faz o seguinte questionamento.
Sabemos que pesquisas científicas em geral custam muito para serem realizadas. Com isso, quanto tempo, meses, anos levarão para que as pesquisas possam comprovar de fato a relação da microcefalia e o Zika vírus? Transformar a quase certeza em certeza. Olha só, o que foi dito aqui pelo colega. Tiveram existe associação temporal, isso é inquestionável. 2 casos foram comprovados, 2 ou 3 na Fiocruz, acho que um no Pará, não tenho certeza, a infecção do vírus em gestantes com criança com microcefalia. Em 2 casos, nós temos 3.000 e poucos casos de microcefalia confirmada. Então, nós estamos numa fase inicial e é imprevisível ter essa certeza. Uma coisa que pode ajudar muito, que foi visto na Polinésia Francesa, não foram detectados aumento de casos de microcefalia, mas muitos casos de aborto, né? Então, o estudo desses abortamentos, dessas alterações dos fetos que foram óbito, isso pode contribuir muito para a confirmação que eu acho que vai acontecer do Zika com a microcefalia. Mas, nesse momento, a gente não pode abrir mão de investigar todas as outras causas possíveis. Nós temos um exemplo dramático também aqui no Brasil, que foi a talidomida na década de 60. Depois que tivemos uma quantidade enorme de crianças que nós chamamos da geração de talidomida, crianças com malformações, é que se foi proibir o uso da medicação. Então, nós temos que estar atentos a todos os fatores possíveis, tipo agrotóxicos, substâncias novas que foram introduzidas, esses energéticos, uma série de coisas. Nós temos que abrir o leque, porque senão nós podemos estar, no momento, fazendo uma campanha de proteção do Aedes, que eu acho que deve ser feito, como o colega Daniel falou, isso é inquestionável, mas temos que, ao mesmo tempo, abrir o leque para pesquisar todas as outras possibilidades e fazer uma vigilância em termos de saúde pública no pré-natal intenso para detectar outras alterações, para ver se estão ocorrendo outras alterações junto com a microcefalia. A Alessandra Rittenkauf tem mais uma participação dos nossos ouvintes. Isso, agora é o Bruno Melo, de Bauru, São Paulo. Ele faz o seguinte comentário: tenho um filho de 1 ano e li em algum lugar que a infecção por Zika pode causar lesões neurológicas também em crianças pequenas. Isso procede? Já existe algum estudo ou controle? O Daniel quer responder? Sim, sem problema. Como nossos colegas corroboraram bem também, tudo que se refere à relação entre o Zika vírus e o sistema nervoso, as complicações relacionadas ao sistema nervoso são novidades, né? E o Brasil, com essa epidemia de 2015, na verdade, ele está como o foco do mundo em relação à atenção do comportamento do Zika vírus, que, inclusive em relação ao comportamento da própria linhagem do vírus, que está presente na América do Sul, ou da linhagem das Ilhas do Pacífico, que é uma linhagem distinta, não se comportaram dessa maneira, como o nosso colega chamou a atenção. Não houveram casos relatados de surtos de microcefalia. Entretanto, houveram casos relatados na Polinésia de surtos de síndrome de Guillain-Barré. Então, tudo que se refere à relação causal entre o Zika vírus e complicações do sistema nervoso ainda estão em aberto, mas existem indícios da presença do vírus no tecido nervoso central, no tecido do sistema nervoso central, no encéfalo, no cérebro humano, medido através do PCR. Então, se esse encontro da presença do vírus no tecido cerebral pode ser encontrado com 1 ano de vida, com 2 anos de vida, com 3 anos de vida, não sabemos ainda. Não sabemos. Na Terra, num ambiente onde a gente não tem certeza de muita coisa ainda, em relação às complicações do sistema nervoso central, a pergunta procede, mas não há certeza. O Dr. Marcos gostaria de responder a uma das perguntas dos participantes, dos ouvintes? Não, eu acho que o Daniel colocou muito bem essa questão depois do nascimento, né, Daniel? E a gente, como médico, eu acho que tem essa visão que tem que estar aberta à possibilidade de uma eventual complicação, alguma alteração do sistema nervoso central. Mas também isso não é só porque a gente está aqui ao vivo conversando sobre o assunto, é um fato. Eu tenho filhos pequenos também,
E, assim, hoje, as evidências que a gente tem, né, para complicações depois do nascimento com 1 ano, 2, 3 anos de vida do sistema nervoso central, podem acontecer, mas são pequenas, não é uma associação como a gente tem com a microcefalia, né, e a gestação. Até para que a população não entre num pânico nesse sentido. Eu acho que hoje, minha opinião pessoal, e aí é complicado, porque é óbvio que é uma coisa nova, eu acho que as mulheres que estão grávidas hoje em regiões onde tem epidemia de Zika porque eu sou flamenguista, deve ser por causa disso, elas devem se preocupar de fato e devem se proteger. Eu acho que elas têm formas de se proteger e eu acho que é um bom acompanhamento. Enfim, esse é o primeiro foco de atenção. As eventuais complicações que possam ocorrer em crianças, né, como pediatra, isso ainda a gente tem que observar com mais atenção, né, tá atento a essa possibilidade, mas eu hoje não estaria assim num alerta máximo com relação a isso, como eu acho que a gente deve ficar com relação às gestantes. Eu acho que complementando essa pergunta sobre as pesquisas, né, eu entraria até na área de vacina, muita gente pergunta sobre isso, né, então, poxa, pessoal, vamos fazer logo uma vacina. Infelizmente, essa é a última fase. A primeira fase é essa, eu acho que a ouvinte colocou muito bem. A primeira fase é a gente chegar num ponto onde a gente possa ter aparato laboratorial para estabelecer o tamanho do problema, de fato, diagnosticar todo mundo que tem a Zika, relação causal. Esse é o primeiro ponto. Depois, muito na frente, né, ou a gente acaba com o mosquito, que eu acho que é difícil acabar com a Aedes, eu acho que a gente está perdendo isso aí. Por enquanto, não existe uma luz no fim do túnel para a gente acabar com a Aedes. Mas o segundo ponto seria a vacina. Agora, a vacina, para o mesmo que a gente tivesse um processo de liberação acelerado e muito investimento, uma vacina, você não cria uma vacina em menos de 8 anos, 10 anos. Isso já é um prazo, assim, muito curto. Só para a gente ter uma noção, o dengue tem 30 anos, agora que está saindo uma vacina. As primeiras ainda... 30 anos. Sim, exatamente. Né? E com então, uma eficácia, não é, infelizmente... Uma eficácia ainda que tem que ser comprovada. Até eu acho que é um avanço. Veja bem, eu acho que a vacina da dengue é um avanço, mas não é definitiva ainda. Talvez outras gerações de vacina ainda apareçam para que a gente possa... né, ter uma solução definitiva para a dengue. Então, assim, para o caso do chikungunya, a possibilidade de uma vacina até existe, mas isso é para daqui a, no mínimo, 10 anos, então a gente não... Nós temos de lembrar que o Aedes, ele chegou a ser controlado no Brasil, inclusive na campanha da febre amarela, mas numa característica de uma cidade completamente diferente. Totalmente. Né? Completamente diferente. Que foi uma guerra na época, né? Agora, tem que ter uma logística, uma outra ideia, outra concepção de saúde, né, com a participação de toda a população e melhoria das condições de saúde. Né? Senão nós vamos atribuir às pessoas que não têm condição de moradia, que não têm esgoto, que não têm água encanada, o responsável. Né? Mas essa doença, por incrível que pareça, ela é a mais democrática que tem, que ela pega todo mundo. Né? Você vai em qualquer região do Rio de Janeiro, você tem o Aedes aegypti e todos estão com risco de ter a doença. Então, acho que é uma questão de mobilização nacional de toda a população, de todos os grupos políticos, viu? Eu acho que a questão de política e saúde, elas estão imbricadas, né? A política de saúde tem que ser voltada para isso. Né? Nesse momento, eu acho que é um problema de união nacional, porque não tem perspectiva a curto prazo de ter vacina, os riscos são grandes e está pegando aquela população mais sensível, eu acho que do mundo, da humanidade, que são as mulheres grávidas. Né? Quer dizer, essa é uma situação que tem que ser revertida com a união de todos. E como o Daniel colocou também, Márcio, a gente vai criar, quer dizer, aí eu não sei o tamanho disso, mas se a gente não conseguir estancar ou se mobilizar para minimizar essa questão, a gente vai criar uma geração, né? A gente está criando... Porque essas crianças, não sei, eu gostaria até de ouvir a opinião do Daniel em relação a isso, mas são 3.000 casos, né? Se a gente imaginar que isso se perpetue aí, a gente chegar a 10.000 casos, a gente está criando 10.000 crianças recém-nascidas com microcefalia, né? É um número 10 vezes, 20 vezes maior do que a gente costuma lidar normalmente, que vão ter que ir para o colégio, que vão ter que ser alfabetizados, que vão ter que ser cuidados. Isso é toda uma geração que vai ser criada. Talvez daqui a um tempo a gente olhe para trás e fale assim, poxa, aquela é a geração do Zika vírus, olha que coisa triste. Não sei, eu gostaria até de ouvir a opinião do Daniel em relação a isso. Doutor Daniel? Sem sombra de dúvida,
é uma situação alarmante no que se confere às complicações neurológicas, em um número muito fora da curva do que normalmente a gente vê em relação ao diagnóstico da microcefalia. Infelizmente, não há tratamento para a microcefalia, né? Não há cura para a microcefalia. Microcefalia, o que há é reabilitação e inserção daquele indivíduo com as suas sequelas neurológicas dentro da sociedade. E a gente tem que lembrar que, apesar de ser uma doença democrática, acomete muito populações de baixa renda também, né? Onde o próprio controle em relação às fontes do vetor, de multiplicação do vetor, são mais difíceis. Onde o setor público de saúde também não alcança. E você imagina o impacto de um recém-nascido microcefálico dentro de uma população de baixa renda. Que já é difícil para a população, para outras camadas sociais, imagina para camadas mais baixas em relação à renda financeira. Isso, a gente está criando um custo, assim, porque a gente está olhando o número, né? Tantos casos, então, a gente está preocupado com a associação, as mulheres que estão agora grávidas estão preocupadas se os seus filhos vão individualmente nascer ou não com microcefalia. Isso eu acho perfeitamente correto e elas devem realmente ficar preocupadas. A preocupação gera a procura da segurança, né? Eu brinco às vezes com meus filhos, eu tô com medo. Calma, quem tem medo vive mais, quer dizer, o medo exagerado é ruim, mas a gente tem que ter um pouco de medo sim, para que a gente possa se preocupar e se proteger, né? Mas, como o Márcio colocou, só que por trás dessa onda toda está ficando um resíduo importante da nossa sociedade, que é esse número enorme de crianças. E como o Daniel colocou, a gente que vive no meio pediátrico da saúde sabe que no serviço público, os lugares onde você tem de reabilitação, de cuidado, não são muitos. A população em geral, a população que não tem um poder aquisitivo alto, ela é limitada nos serviços de atendimento especializados. Os que existem são excelentes. Aqui no Rio nós temos serviços espetaculares de reabilitação e cuidados, mas eles não dão conta da nossa demanda atual. Imagina você pega essa demanda atual e multiplica por 10. E a gente vai fazer alguma coisa em relação a isso? Tem algum programa? Quer dizer, aí entra a questão da saúde pública, né? A nossa saúde pública está se preocupando para o que vai acontecer daqui a 10 anos. Como é que a gente vai lidar com isso que aconteceu hoje, daqui a 5, 10 anos? Mesmo que daqui a 10 anos a gente já tenha conseguido, enfim, minimizar esse problema de alguma forma. Essas perguntas são importantes. A Alessandra quer colocar mais um ingrediente na discussão. Pois é. Baseado nessa discussão mesmo, surgiu a dúvida. E com os grandes eventos, no caso agora até com as Olimpíadas, chegada de turistas e atletas, esse quadro pode agravar? Existe um grupo estudando não só o Zika, mas as viroses, as doenças infecciosas nos grandes eventos, e tudo leva a crer que esse Zika tenha sido introduzido aqui durante a Copa, né? Durante essa grande movimentação de população no exterior. Então, todos os grandes eventos, elas trazem riscos potenciais de introdução de novas doenças, novas infecções, e a disseminação ao contrário. As pessoas que vêm aqui podem se infectar com o vírus e levar o Zika para outras partes do mundo. Isso é uma situação terrível, mas é um risco, difícil de controlar. Eu não sei fazendo a vigilância, mas é imprevisível. Vai ser uma fonte de infecção para a disseminação da doença para o mundo todo. A gente fala tanto do legado dos grandes eventos, parece que a chegada do vírus Zika é um legado que foi deixado para a população e que agora pode ser exportado, inclusive. Dylan, mas isso é uma situação dos grandes eventos, a movimentação de população, isso é dificílimo de controlar, apesar de todas as situações caóticas de saúde que nós vemos aqui no Brasil, isso era dificílimo de controlar. Eu acho que é uma situação, realmente, é um acontecimento que a gente tem que prever a todo momento, a todo instante, essa movimentação de população levando doenças infecciosas de um lado para o outro do mundo. Isso a gente tem que estar atento, né? Eu acho que isso é inevitável, fazer esse controle. A gente está caminhando já para o fim do nosso tempo, para o fim do programa, mas eu gostaria que vocês
desse um depoimento de como é que vocês estão vendo a circulação de informações sobre esse assunto. Já correu, por exemplo, um boato de que as vacinas contra a rubéola estariam provocando microcefalia. As dúvidas colocadas também pelos nossos ouvintes. Como é que vocês estão percebendo o alarde e as informações que estão sendo disseminadas? Odila, eu queria só falar uma coisa. É a questão que tem que se pensar muito, quer dizer, a questão da gravidez hoje, da mulher, do planejamento. Isso é uma situação difícil de colocar. O Ministério, desde o início do surto do Zika, a Associação Microcefalia, fica pisando em ovos nessa situação, mas acho que a gente vai ter que discutir com a população civil se as pessoas, sabendo do risco, do potencial, da dificuldade de controlar a transmissão do Zika, se tem que fazer um planejamento para engravidar de toda a população. As pessoas têm que ser conscientes e a população é que tem que tomar a decisão, ela tem que ser informada, a gente não pode subtrair essa informação. O risco é grande e o controle está sendo ineficaz e não existe perspectiva a curto prazo de fazer o controle. Eu gostaria, assim, primeiro colocar, acho que a tua colocação, Dila, foi excelente da vacina da rubéola, achei ótimo. Eu afirmo nessa rádio, com o meu nome em jogo, que a vacina da rubéola não provoca microcefalia. Tá? Isso eu afirmo para os ouvintes. A vacina da rubéola é uma vacina antiga, muito bem estudada, isso é um boato, isso é uma mentira, e as vacinas, obviamente, têm alguns efeitos colaterais, mas os benefícios são infinitamente maiores do que os efeitos colaterais. Então, assim, é um erro, é um caminho muito perigoso e errado a gente seguir no caminho anti-vacina. As poucas populações que fizeram isso, todas tiveram consequências muito graves. Agora, voltando para o Zika, eu acho que é um desafio. Eu acho que, obviamente, que na questão dos grandes eventos, nas Olimpíadas, talvez a gente tenha alguma limitação de turistas que queiram vir ao Brasil e que possam estar grávidas. Isso eu acho perfeitamente natural. Eu, se fosse medicina de viajante e trabalhasse em algum outro lugar no mundo e viesse me aconselhar, eu falo, então no Brasil, no momento, não vale a pena ir se estiver grávida. Falo isso com toda tranquilidade. E agora, com relação ao que o Márcio colocou, como o Márcio é meu amigo, eu posso, assim, eu concordo com ele, mas tenho uma visão, assim, talvez como pediatra, eu acho que a gente não pode, o país como o Brasil, limitar, vamos ter menos filhos durante um tempo. Isso é muito perigoso para o planejamento de um país. Então, eu acho que, assim, concordo que as pessoas têm que estar alertas e atentas, mas a gente tem que estabelecer uma forma de proteger nossas mulheres grávidas, nem que seja uma forma especial, uma atenção especial, fornecer repelente para as mulheres grávidas, por exemplo. O governo tem uma preocupação maior, uma pré-natal mais específico. Pode falar, Daniel, desculpa. Até porque a própria infecção de Zika pode se tornar endêmico, né? E uma vez endêmico, como que a gente vai se comportar? A gente vai inibir a gravidez por longos períodos? Vai aconselhar a engravidar só no inverno? Olha só. É complicado. A questão não é inibir a gravidez, não. É as pessoas terem consciência do risco que não estão correndo no momento, né? As pessoas serem informadas sobre essa situação para tomar decisão. Quer dizer, a situação que a gente ainda não tem um controle nem tem a dimensão, né, para fazer isso. Não é nenhuma política estatal de controle, não. É as pessoas determinarem, né? É interessante toda essa discussão. Eu acho que há um consenso aqui em torno da necessidade da informação. A população, estando bem informada, pode decidir se pretende engravidar agora mesmo, enfrentando esses riscos, ou se acha melhor fazer com que esse plano fique um pouco mais adiante. Mas é fundamental a informação para que cada um possa escolher. A gente estendeu aqui os comentários finais e por isso não vai dar tempo de todo mundo se despedir. Ainda assim, eu quero agradecer a participação do Dr. Daniel Paes, médico clínico e neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia, a participação também do Dr. Marcos Lago, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio, e o Dr. Márcio Boia, médico, mestre e doutor em doenças infecciosas e parasitárias. Tenho certeza que os ouvintes puderam aprender bastante
acerca desse assunto. O Tema Livre de hoje colocou em debate a ameaça que representa o vírus Zika e a relação do vírus com a epidemia de microcefalia que atinge o país. O programa fica por aqui, o teu lugar está reservado para o debate de amanhã. PM do Rio de Janeiro, a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Você fica agora com o Nacional Informa. Para 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 com o Nacional Informa.